Graça e paz a todos. Meu nome é Rafael, humilde servo do Senhor. Gostaria de ler com vocês Mateus capítulo 5, versículo 1 ao 12. O versículo 1 diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Nesse versículo, a gente vê aqui que Jesus, vendo aquelas multidões, aquelas pessoas, ele subiu ao monte. A gente vê no versículo 18, ele diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançava as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus iniciou a sua palavra, no seu ministério, na beira-mar, no lugar baixo, para falar da constituição do reino, para falar algo mais elevado. Ele teve que subir ao monte, ele teve que estar no lugar também elevado. E as pessoas que quisessem ouvir também teriam que estar no lugar mais elevado, numa situação mais elevada. Por isso Jesus subiu. E ele também diz assim, ainda no versículo 1, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los dizendo. Então, aproximaram-se os discípulos. Então, além de subir, nós temos também que estar próximos para podermos ouvir. A gente vê que no início diz que tem uma grande multidão, mas a multidão ficava ao longe. Eles podiam ouvir alguma coisa, mas não via tudo claramente. Porque se nós quisermos ouvir claramente o nosso Senhor, nós temos que estar próximo dele, nós temos que estar perto. E aí nós vamos poder entender melhor, nós vamos poder ouvir melhor o nosso Senhor. E também nós vamos ter que subir. E o versículo 3, ele inicia dizendo, quando ele começa a ensiná-los, diz assim: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse versículo, bem-aventurados os humildes, a gente também conhece como bem-aventurados os pobres de espírito. Pobre de espírito quer dizer, não é que alguém seja pobre de espírito, a pessoa que não tenha muita animação, muita coisas para dar, mas é alguém pobre no espírito, é alguém que não é cheio de opiniões, que não é cheio de si, que não é cheio de conhecimentos, que é uma pessoa que está aberta a poder receber. A gente vê isso com relação aos judeus. Os judeus, quando viram Jesus, eles não foram pobres de espírito, porque eles estavam cheios de conhecimento, cheios de soberba, cheios da sua religião, cheios de sabedoria. E aí eles não conseguiram ver o que Jesus era, eles não conseguiam entender o que Jesus dizia, porque eles estavam cheios no seu espírito. Se nós temos um copo cheio de qualquer líquido, por melhor ou por pior que seja, nós não conseguimos colocar outro líquido no lugar, porque ele já está cheio. Nós temos que esvaziá-lo para poder enchê-lo novamente com aquilo que nós desejamos. Então, isso é ser pobre no espírito, é estar preparado, é estar limpo, é estar aberto a coisas novas, aquelas coisas que Jesus estava falando. E os judeus, eles não estavam abertos a Jesus, eles estavam cheios de si, cheios de conhecimento, cheios de religião. E continuando, ele diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A questão aqui de chorar, não é chorar apenas pela nossa situação, mas é chorar segundo Deus, pela situação que nós vemos o mundo hoje. O mundo está um caos. O Satanás, ele está destruindo os lares, o Satanás está destruindo os jovens, destruindo as famílias. Isso é o que a gente mais vê. E isso é chorar nesse sentido, chorar porque Satanás está destruindo a família. O mundo tem entrado
na igreja, né? A igreja está sendo destruída também, a igreja está sendo desviada e está fazendo coisas diferentes daquilo que era para fazer, né? A igreja ela está distante daquilo que Deus queria que ela fosse. Então nós devemos chorar por essa situação, chorar pelas pessoas, né, que estão se perdendo, chorar pela igreja, chorar pela família, né, chorar pelas coisas de Deus, chorar segundo aquilo que Deus está vendo, que a situação do mundo. Então, quando nós choramos nessa situação, né, o Senhor vem e nos consola. E também o Senhor nos consola porque nós choramos também pela nossa situação, a nossa situação quando nós estamos em dificuldade. E aí a gente se entrega ao Senhor, a gente chora, a gente clama, e aí o Senhor vem e também nos consola, né? O Senhor nos consola porque nós estamos chorando, né, por causa das coisas dele, e também choramos, né, por nossas coisas, né? Então nós nos entregamos as nossas dificuldades a Deus, e aí ele vem e nos consola. Então tem essas duas maneiras de nós chorarmos, né? Chorarmos segundo Deus pela situação em que o mundo se encontra, e chorarmos também pelas nossas dificuldades, e aí o Senhor vem e nos consola. Continuando aqui, né, no versículo 5, ele diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 18, diz assim: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Então ele está dizendo aqui, se dependermos de nós, nós temos que ter paz com todas as pessoas, não importa se elas sejam cristãs ou se elas sejam incrédulas, né? Nós temos que ter paz, nós temos que ser mansos, nós temos que perceber que as pessoas às vezes se irritam, né? E aí a gente tem que ser manso, né? Em certas horas nós temos que ser manso e até aceitar quando alguém, né, se aborrece contra nós, né? Porque nesse versículo ele diz assim: se possível, né, quando depender de vós, né, tende paz com todos os homens. Então nós temos que ser mansos, né? E quando ele diz que quando ele fala assim, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, né? Então, para herdar a terra, nós temos que ser mansos, né? Então, nós temos que ter coração de mansidão, né? De paz, né? Temos que buscar paz com todos os homens, né? Versículo 6 diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Eu queria juntar com o versículo 7 que diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nós temos a mania desses versículos aqui, nós invertermos, né? Quando diz assim, quando fala da justiça, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, né? Porque serão fartos, né? Essa justiça a gente muitas vezes tem para as pessoas, né? Quando nós temos alguma coisa com alguém, nós queremos ser justo com aquela pessoa, né? E o que a pessoa merece, então a gente é justo, né? Queremos julgar aquela situação e fazer com que a pessoa seja julgada com justiça. Mas quando é conosco, né, nós vamos para o versículo 7 que diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então a gente quer misericórdia para nós. Então muitas vezes nós nos encontramos nessa situação, né? Justiça para as pessoas, misericórdia para nós. Mas nós temos que inverter, né? Temos que ser misericordiosos com as pessoas, né? E justiça para nós, temos que ser justos para conosco, né? E temos que ter misericórdia com as pessoas. Aqui em Mateus, capítulo 6, versículo 12, diz assim: e perdoando-os as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados os nossos devedores. E o 14 e o 15 diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, quando nós somos misericordiosos com as pessoas, né, a gente está até recebendo bênção para nós, porque quando eu sou misericordioso com alguém, Deus vai ser misericordioso para comigo. Se eu for justo para alguém, Deus naquele dia vai ser justo para comigo, né? E aí eu não vou querer a justiça de Deus,
né? Nós vamos querer a misericórdia de Deus. Então hoje nós temos que exercer misericórdia para com as pessoas, né? Exercer a justiça para nós e as misericórdias para as pessoas. Continuando, o versículo 8 diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Né? Tem uma história de uma pessoa que queria tripudiar, né, com um irmão. Né, ele estava num navio, né, e o comandante do navio era essa pessoa, né, queria tripudiar do irmão, né, e aí ele falou assim: olha, eu tenho aqui o binóculo, né, mais potente que a ciência já fez aqui, ó. E esse binóculo eu olho aqui, olho para todos os lados e não consigo ver o seu Deus. E aí o irmão citou esse versículo, né? Bem-aventurados, né, os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, para vermos a Deus, não precisamos de um binóculo, por mais potente que seja, né, o binóculo, ou um telescópio, né, nós não vamos ver a Deus, né? Nós só vamos ver a Deus quando nós tivermos o coração limpo, né? E aí, esse é o requisito para a gente ver a Deus, é ter o coração limpo, né? E essa pessoa ficou calada porque não tinha o que falar, porque ele não tinha o coração limpo. E nós, né, para vermos a Deus, precisamos ter esse coração limpo, né? Porque se nós também não tivermos esse coração limpo, nós não vamos conseguir ver a Deus, né? Porque nós não vemos a Deus através dos nossos olhos físicos, mas através dos olhos da fé, dos olhos do nosso coração, dos olhos do Espírito, né? Através do nosso coração limpo, nós podemos ver a Deus. Aí, continuando, versículo 9 diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então nós temos que seguir a paz. Quando nós seguimos a paz, nós seremos chamados filhos de Deus. Quem é que pode ver a Deus, senão os filhos de Deus? Então aqui em Hebreus ele fala que nós também vamos ver a Deus, né, através de seguirmos a paz, né, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Então precisamos seguir a paz e nos santificar através desse contato com Deus, né, com esse contato com Jesus. E aí nós vamos ser cada vez mais santificados e aí veremos a Deus. E aqui em Mateus, né, ele diz que nós vamos ser, né, chamados filhos de Deus. Então os filhos de Deus são aqueles que veem a Deus, são aqueles que têm contato com Deus, são aqueles que falam com Deus, né, são aqueles que têm intimidade com o Pai, né, porque nós somos aqueles que somos filhos de Deus. Versículo 10 diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A justiça, a gente vê hoje que o mundo está cheio de injustiça, né? Por onde nós olhamos, né, a situação que está se invertendo, né? As coisas certas estão se tornando erradas, as coisas erradas estão certas, né? O justo é agora errado, né, e os injustos são certos, né? Então, quando nós somos pela justiça, então nós vamos ser perseguidos, né? Nós vemos aquilo e percebemos que aquilo é injusto. Se nós falarmos alguma coisa, nós seremos perseguidos. Mas aí nós somos bem-aventurados, porque nós estamos do lado correto, estamos do lado da justiça, né? No versículo 11 ele diz assim: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentir disserem todo mal contra vós. Se a gente vê nesse versículo 10, ele fala que nós vamos ser perseguidos por causa da justiça. No versículo 11 ele está dizendo que nós vamos ser perseguidos porque nós seguimos ao Senhor, né? Ele diz assim: por minha causa, né? Bem-aventurados sois, né, quando por minha causa. Então, nós
vamos ser perseguidos por causa da justiça. Quando nós seguimos ao Senhor, vamos ser justos, e quando nós seguimos ao Senhor, também vamos ser perseguidos. E aí ele diz assim, que nós vamos ser injuriados, né? Perseguidos e mentirem, e vão mentir contra nós, dizendo muitas coisas. Mas agora vem a parte melhor. Ele diz assim no versículo 12: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. O que nós temos que perceber aqui, né, é que há um galardão. E esse galardão, ele não é aqui na terra. Essa recompensa, né, esse prêmio, essa premiação, esse galardão, ele é nos céus. Nós temos que perceber, né, que o inimigo de Deus, ele tem prometido muitas coisas a muitas pessoas e até alguns irmãos, e a gente vê alguns caindo, né, porque ele promete as coisas terrenas rápidas, mas são temporais, se acabam. As coisas que Deus promete, elas são futuras, né? São nos céus, mas elas são eternas. Né? As coisas que o inimigo promete são aqui da terra, né? O que Deus nos promete são nos céus, né? As coisas que Deus promete. E aqui a gente vê isso, e ele diz que a gente tem nós temos que nos regozijar, né? E exaltar, porque é grande o vosso galardão. Não é algo pequeno, mas é grande. E esse galardão é nos céus, não é aqui. Né? Se nós estivermos pensando em ter alguma coisa apenas aqui na terra, né? Vamos colocar nossos olhos no céu e perceber o que Deus tem nos prometido, né? Não é apenas aqui na terra, mas principalmente um galardão nos céus. Né? E por isso nós temos que nos regozijar, porque o próprio Deus nos prometeu. Né? E você que tem essa vontade, né, de ter uma vida, né, com Deus, que gostaria de receber a vida de Deus, você tem que apenas se entregar a Ele, clamar a Ele, falar para Jesus que necessita dEle, que precisa dEle, e aí Ele com certeza vai lhe dar esse galardão, porque você vai ter a vida de Deus dentro de você. Assim como todas aquelas pessoas que um dia chamaram Jesus para morar dentro de si. Nós somos pessoas vitoriosas, né? Porque recebemos a vitória em Cristo Jesus, né? Porque Ele já fez tudo por nós na cruz. E principalmente a sua vida Ele nos deu para nos dar liberdade e perdão e um galardão nos céus. Deus te abençoe.